Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, né? Jeremias capítulo 6 ao capítulo 8. Jeremias, ele é chamado de profeta chorão, porque Deus mostra a ele todas as coisas e manda falar aquilo que ele quer. Jeremias sabia tudo que ia acontecer com Jerusalém, com Judá, como a Babilônia, por Nabucodonosor, entraria naquela cidade, destruiria tudo, né? Mataria as pessoas, largaria os cadáveres ao céu aberto e levaria cativo aquele povo durante 70 anos. Você fala, pastor, como que Deus pôde fazer isso? Você tem que lembrar o seguinte, em Deuteronômio capítulo 28 e 29, Deus falou que se eles abandonassem, se eles prostrassem diante de outros deuses, se eles fizessem coisas abomináveis ao Senhor, o seu cadáver serviria de pasto para as aves de rapina do céu. Então tudo ali já está falado, porque Deus deu o privilégio para esse povo de ser o povo santo, o povo escolhido, o povo separado, o povo do qual ele manifestava o poder dele no meio dele. Ou seja, quantas vitórias deu Deus para esse povo, tirou eles do Egito, da escravidão, né? Carregou eles pelo deserto, viram o maná, viram tudo, tomaram posse da terra prometida e mesmo assim abandonaram o Senhor, serviam aos outros deuses, não amavam o próximo, ou seja, oprimiam os pobres, as viúvas, os necessitados. Deus mandou aviso várias vezes. Eles viram o que aconteceu no Reino do Norte com Israel pelos mesmos pecados e mesmo assim endureceram o coração e não quiseram andar no caminho do Senhor. O caminho do Senhor, ele é estreito. E muitos cristãos hoje também não querem andar no caminho do Senhor. O problema é não querer andar, não. O problema é dizer que está no caminho e ser motivo de escárnio, de escândalo para aqueles que ainda não são convertidos. E Jeremias, ele é levantado para profetizar contra a sua própria família, contra o rei de Israel. E agora Deus manda ele ficar na porta do templo, o templo de Salomão, e proclamar na porta do templo o que Deus iria fazer. Então, Jeremias, quando ele vê essa sentença, ele entristece, ele chora, porque ele saberia que aquele povo não vai se converter, não vai voltar para o caminho do Senhor. Hoje nós precisamos de Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu, João Batista. Nós precisamos vir no Espírito Santo que está sobre essas pessoas, sobre a nossa vida, para que a gente possa proclamar também para a igreja voltar para o caminho estreito. E agora a correção, o juízo, a disciplina viria sobre Judá. No verso 10, Deus diz que os ouvidos deles estão tampados. Quem adora o ídolo fica igual o ídolo que ele adora. Então aquele povo estava queimando os filhos para Moloque, sacrifício humano. Olha só ao nível que chegou a abominação. E ali, Deus falou que os ouvidos deles não iam ouvir, porque leia o Salmo 115, quem adora qualquer ídolo, a sua boca fica muda, o seu ouvido fica surdo, os olhos não veem, porque ele fica igual o ídolo que ele adora. Todos eles se dão a ganância, tanto o sacerdote como as ovelhas, como os reis, tudo na ganância, tudo na avareza do dinheiro. Falam falsidade, curam superficialmente a ferida do povo, mentem, são arrogantes, são soberbos, são avarentos. E agora Deus diz no 16, voltem para o caminho, andem nas veredas antigas. Não andaremos, não voltaremos atrás. Aquele povo que ele comprou lá do Egito, separou para ser o povo dele. E no capítulo 7 ele fala, fica na frente da porta da casa do Senhor e profetiza. E Deus fala para ele, não ore por esse povo. Você já pensou? Não me importune, porque eu não te ouvirei. Jeremias 7,16, Deus fala para o profeta. Põe aí na porta da casa do Senhor, do templo de Salomão, e avisa aquilo que eu vou fazer. Fale para eles, mas eles não te ouvirão. E não ore por esse povo, porque eu não te ouvirei. Estão adorando a rainha do céu, sacrificando filhos a Moloque, coisa que eu nunca pedi, diz o Senhor. Em 1 João capítulo 5, você lê tudo lá, diz que é pecado para a morte.
E por isso não é para você orar. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 em diante, diz que o pecado de promiscuidade sexual é pecado para a morte e não é para você orar. E agora Deus fala para Jeremias, esse povo é idólatra. Me desobedecem dia e noite, porque eu não te ouvirei. E esse profeta vai sofrer na mão do povo, vai sofrer na mão dos reis, vai sofrer na mão da sua própria família. Ele é um levita, ele é um sacerdote. E no verso 24 ele fala: não deram ouvidos, não atenderam, não mudaram, não se arrependeram. Então não sobrou outra opção para Deus se não cumprir aquilo que está escrito em Deuteronômio 28, 29. Se vocês me abandonarem, eu abandonarei vocês. No verso 33 de Jeremias 7, ele fala: o cadáver desse povo servirá de pasto às aves de rapina, os urubus. No capítulo 8, verso 1, ele fala: naquele tempo os lançará fora da sepultura, os cadáveres dos reis, dos falsos profetas, do povo maligno. Os sacerdotes serão espalhados ao sol, à lua e às estrelas, os deuses que eles adoravam. Verso 11 do capítulo 8 diz: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Quantos crentes com casamento falido e os pastores dizem paz, paz, quando não há paz. Quantos crentes com a vida toda enrolada e os pastores dizem paz, paz, quando não há paz. Quantos crentes na pornografia, quantos crentes no adultério e os pastores bodes dizem paz, paz, quando não há paz. Curando superficialmente a ferida do povo de Deus. E no verso 17 ele fala: enviarei entre vós serpentes e áspides. Aí você está vendo o juízo de Deus sobre o povo santo. E em Hebreus capítulo 10, diz que o juízo de Deus começa pela casa dele, pela igreja. Hoje já começamos a ver juízos. Cantores gospel sendo envergonhados, pastores sendo envergonhados. O problema é que o reino de Deus também é envergonhado. E essas pessoas são usadas para afastar aqueles que poderiam se converter do seu mau caminho. E no verso 22 ele fala: acaso não há bálsamo em Gileade? A igreja do Senhor é um hospital. Deveria curar os feridos, os oprimidos, os perdidos, os pobres, as viúvas, os necessitados. Mas já não há mais bálsamo na igreja. Já não há mais espírito. Já não há mais profecia, já não há mais palavra. Já não há mais comunhão, já não há mais santidade. Voltemos, meus irmãos, para o caminho do Senhor e vamos nos arrepender de todo o nosso coração, porque os dias estão ficando maus e a presença do mal tem crescido no nosso meio. Estamos vendo a terra deteriorando e a culpa é da igreja. A igreja já não é mais o sal. O sal serve para conservar, para dar sede nas pessoas e para dar sabor. Volte a ser o sal com sabor. Volte a ser a luz. Em nome de Jesus. Deus te chama nessa manhã para voltar para Ele. Ajoelhe onde você está, peça perdão, volte para o caminho do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te guarde a você e sua casa e te livre de todo o mal. Em nome de Jesus.